Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 4 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do cálculo do coeficiente de fugacidade de espécies em solução utilizando equações de estado cúbicas. A gente vai, nesse caso, realizar um exemplo. A gente vai utilizar uma mistura na fase vapor, uma mistura de vapores, constituída de nitrogênio e metano, que se encontra a 200 Kelvin e 30 bar, com 40% em mol de nitrogênio. A gente deve determinar então os coeficientes de fugacidade do nitrogênio e do metano, utilizando a equação de estado de Redlich-Kwong. Bom, pessoal, toda a parte matemática relativa ao cálculo de coeficientes de fugacidade utilizando uma equação de estado cúbica foi desenvolvida em vídeos anteriores. O fato é que, apesar dela ser muito pouco convidativa do ponto de vista matemático, pela quantidade de equações, pela quantidade de etapas a se resolver, uma sugestão que eu dou é que você tente sempre resolver problemas dessa natureza em etapas. Isso vai facilitar a sua análise dos resultados e também faz com que você possa acompanhar passo a passo a evolução do seu problema. Então, seguindo essa sugestão, eu vou utilizar um sistema em etapas para solucionar esse problema. Logo de cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colher informações das espécies puras, a saber, a temperatura crítica e a pressão crítica. Você deve observar, eu não inseri aqui o fator acêntrico, porque essa propriedade não é utilizada nos cálculos de Redlich-Kwong, ela seria utilizada apenas nas equações de estado de Soave, Redlich-Kwong e Peng-Robinson. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente deve levar em conta na solução, que seria a etapa 1 do nosso processo de solução, seria selecionar a raiz adequada para o cálculo de Z. O que é isso? Nós temos duas raízes, uma raiz do tipo líquido e do tipo vapor. Você vai escolher qual delas se encaixa no tipo de problema que você tem, seja o cálculo de um líquido, de uma mistura líquida, ou seja o cálculo envolvendo uma mistura gasosa. Como o nosso problema em questão lida com uma mistura gasosa, a gente vai escolher a raiz do tipo vapor, aqui representada de acordo com a equação de estado cúbica genérica, que depois, evidentemente, será substituída, e seus parâmetros serão substituídos pelos parâmetros da equação de Redlich-Kwong. A segunda etapa é calcular os coeficientes A e B para os puros. A gente vai precisar deles para a regra de mistura. Recuperando aí as equações que descrevem os parâmetros A e B para uma substância pura, nós temos os valores dos parâmetros para a equação de Redlich-Kwong. Então, se a gente for aqui na tabela, nós temos o alfa de TR. Lembra que eu falei para vocês que isso era o nome do parâmetro? Não temos sigma nem epsilon nessa etapa de cálculo. A gente tem aqui o ômega e o psi. Então, como a gente vai utilizar Redlich-Kwong, os valores estão determinados aqui embaixo. Nós resgatamos esses valores, não utilizaremos o ZC, o Z crítico não é utilizado nesse problema. Substituímos para fazer os cálculos de A e B. Então, a gente vai montar uma nova tabela com os cálculos efetuados na etapa 2. Então, substituindo os valores correspondentes aos parâmetros que a gente conhece, mais as temperaturas críticas, a gente chega aos valores de A e B conforme descritos aqui na nossa tabela. Então, a gente inseriu aqui duas colunas ainda para os cálculos de substâncias puras. Veja, ainda não fizemos nenhuma etapa de cálculo envolvendo nem a regra de mistura e nem os cálculos de propriedades da solução como um todo. Dando continuidade à nossa solução, a gente vai chegar na etapa 3. Nós já calculamos as propriedades para os puros, com as equações disponíveis para aquilo que a gente já conhece, das equações de estado cúbicas, e agora a gente vai proceder para o cálculo dos parâmetros A, B, Q e beta para a mistura como um todo, evidentemente na fase vapor, porque é disso que esse problema trata. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regrinha de mistura. Aqui vocês podem observar que eu já substituí o A e J que havia aqui dentro pela multiplicação dos parâmetros A. Utilizei aqui já a equação pronta, e isso é muito importante, pessoal. Não há nenhuma necessidade de você deduzir novamente essa expressão e realizar essa somatória nos exercícios que você for fazer.
Nós já tivemos todo o esforço matemático necessário no estudo e na elaboração desse material. Evidentemente, todas as partes que foram puladas aqui, que foram subtraídas, né, estão disponíveis no nosso livro-texto, na nossa bibliografia. Então, não, por mais que você eventualmente possa se sentir compelido, né, se sentir com vontade de executar essa somatória, de fazer essa conta, isso não é necessário, desde que, é claro, você esteja lidando com uma solução binária. Evidentemente que se você estiver lidando com um ternário ou uma solução multicomponente, você evidentemente vai precisar trabalhar aí com uma equação que é diferente dessa que nós disponibilizamos nesse material. Mas sempre que você tiver a opção ou a oportunidade de trabalhar com binários, não há necessidade de você refazer esse equacionamento. Considere que ele já está pronto e, é claro, acesse o nosso material de apoio, o nosso material texto, o livro texto, caso você tenha alguma dúvida de como deduzir ou como chegar nessa expressão. Lembrando que ela não tem nenhum tipo de enigma termodinâmico muito complicado, ela é apenas um rearranjo matemático. Então, é mais simples de se compreender e é meramente álgebra. Né? Se a gente for substituir todos os valores nessa expressão, levando em conta que nós já temos os valores do A puro, que foi calculado e está na tabela do slide anterior, os dois A's calculados, veja, nós já temos todo o necessário para calcular o parâmetro A da mistura como um todo. Efetuando o cálculo, nós chegamos a um valor de 17,56 vezes 10 à quinta. Veja aí que tem uma unidade um tanto quanto extravagante para o A, né? Bar, centímetro à sexta vezes mol ao quadrado. Mas essa unidade ela tem pouco efeito prático, né? Ela é um intermediário para o cálculo final. Vamos seguir prosseguindo, fazendo o mesmo cálculo para o B. Nós também já temos os valores de B disponíveis para substâncias puras no slide anterior. Fazendo a substituição com as devidas frações molares, nós chegamos a um valor de B de 28,607 centímetros cúbicos por mol. Evidentemente, pessoal, se você for tentar refazer essa conta e não chegar exatamente nesse valor, isso decorre dos arredondamentos que eventualmente a gente pode fazer ao longo da solução de um problema. Às vezes existe mesmo uma variação, mas se ela estiver orbitando próximo a esse valor, provavelmente você está no caminho certo. A gente vai proceder agora a calcular o Q e o beta para a solução como um todo. Aqui a gente tem, né, o valor do vapor. O B já foi calculado na etapa anterior, é esse aqui, né? Não tem um indicativo de V de vapor ali, mas, obviamente, como ele foi calculado para uma fase de vapor, ele se refere a esse Vzinho que está aí. Então, a gente substituindo pressão, temperatura e a constante dos gases com a unidade adequada, né, bar centímetro cúbico por mol Kelvin, nós chegamos aí a um valor de beta de 0,0516. A mesma coisa para o meu parâmetro Q. Nós temos aí o A já calculado, o B também calculado. Nós chegamos a um valor de 3,6916. Outra coisa importante dizer é o número de casas decimais desses cálculos. Frequentemente, a gente lida com rotinas computacionais para realizar esses cálculos, pessoal. É muito mais interessante implementar isso daqui computacionalmente do que simplesmente fazer esses cálculos no braço. Então, frequentemente a gente evita arredondamentos muito, muito intensos, né, ou muito próximos da primeira casa decimal, justamente para evitar a propagação de erro para os cálculos futuros. Evidentemente que se você estiver fazendo um cálculo na mão, não há necessidade de deixar 4 casas decimais, 5 casas decimais. Mas sempre que você puder obter esses valores via software, mantenha um número de casas decimais adequado para o erro do problema, né, para o grau de precisão que você tem nas medidas do seu problema, para que isso se reflita numa qualidade maior de cálculo. Dando continuidade, a etapa 4 ela é justamente o cálculo de z e do fator i, que também é uma relação direta com a escolha da equação de estado que você fez para resolver o seu problema. Lembrando, o cálculo de z é um cálculo iterativo. Então, nós vamos pegar a equação de z. Ele aqui está escrito com as propriedades da mistura como um todo. Nós já temos todas elas. Nós já fizemos o cálculo do beta, nós já fizemos o cálculo do Q, e nós queremos, evidentemente, determinar os valores de z. Epsilon e sigma estão tabelados para a equação de Redlich-Kwong naquela tabela de slides anteriores. Quando a gente faz o cálculo e faz o processo de iteração, nós convergimos para um valor de z de 0,85. Bom, ele está
relativamente abaixo de 1, isso já era esperado, considerando que a pressão do meu problema é suficientemente alta. Nós estamos aí em 30 bar, não é isso? Então nós temos uma pressão que caracteriza aí um gás fora da região de gás ideal. Nota que interessante, você tem um valor que pode-se dizer ponderado, né? Ele é ponderado pelas regras de mistura, que representa mais ou menos o comportamento do seu gás como um todo, mas o seu gás é uma mistura, ele não é um gás puro. Então você tem aí uma análise que não é mais feita sobre uma substância apenas. É um fator de compressibilidade ponderado pelas regras de mistura, repito, mas que faz referência à sua solução como um todo. Para as equações de estado cúbicas, né, de Redlich-Kwong, de Peng-Robinson e de Soave-Redlich-Kwong, o meu valor de I ele corresponde a esse ln aí. Então, antes da gente calcular o I, é necessário ter o valor de Z, né? Por isso que a gente vai precisar da etapa de cálculo de Z para poder substituir e calcular o valor de I, feito de acordo com essa expressão. A etapa de número 5 envolve calcular os parâmetros parciais, que são aquelas equações que, em princípio, a gente achou um tanto quanto medonhas, porque elas são muito grandes, não é? Repito, se você estiver lidando com uma solução binária, os valores aqui descritos, né, as equações que já foram desenvolvidas e estão prontas para um binário, não precisam ser refeitas ou ser deduzidas novamente. É claro, é muito importante que você saiba a origem dessas equações, como elas se transformaram nisso e por que isso aconteceu. Isso foi explicado e discutido nos slides e vídeos anteriores. Mas, de forma geral, não requer que você perca tempo refazendo uma dedução que já está pronta. Repito, se você eventualmente precisar utilizar essas equações para um sistema ternário, quaternário e assim sucessivamente, eventualmente você pode necessitar, sim, do desenvolvimento de equações dessa natureza ou até mesmo de uma implementação computacional para resolver esse problema por você, porque, obviamente, em soluções com muitos componentes, essa solução vai ficando cada vez mais complicada do ponto de vista algébrico. Mas lembrando que, do ponto de vista termodinâmico, o conceito é exatamente o mesmo e as etapas a seguir são as mesmas. Então, resgatando as equações que descrevem as minhas propriedades parciais molares de B, né? O A1, A2, B1 e B2 parciais molares, as equações já estão deduzidas e nós já temos os valores em todas elas. Veja, propriedade A dos puros, nós temos aí as propriedades B dos puros também. Nós já calculamos o A da mistura em etapas anteriores, então todos os valores necessários para realizar esse cálculo já estão feitos, né? Não temos aí que realizar conta alguma, a não ser substituir os valores dentro dessa expressão e achar definitivamente os valores parciais. Fazendo essa substituição, nós partimos diretamente para a substituição dos valores de Q. Temos aqui as expressões que dão esses valores, né, em termos de propriedades e de parâmetros que já foram totalmente determinados no meu sistema. E eu faço a substituição. Então, veja, o A1 já está adequado, o A1 e o A2, nós temos o B1, o A para mistura nós temos, o B para mistura nós temos, o Q para mistura nós temos, quer dizer, não nos falta nada do ponto de vista algébrico para solucionar essa equação. Basta substituir os valores aqui dentro, que nós chegamos aos valores descritos aqui, de 2,39 aproximadamente para o Q1 e 4,56 aproximadamente para o Q2. Como última etapa, pessoal, o que nos resta então é substituir todos os valores obtidos até agora na equação para o cálculo de coeficiente de fugacidade da espécie em solução. Então, a última etapa consiste justamente em calcular esses coeficientes. A gente vai aqui restaurar a equação, então, a equação com os termos que já foram calculados, ou seja, nós temos o B1, o B, o Z foi calculado, o beta foi calculado, o Q parcial molar foi calculado no slide anterior, o I também foi, não nos resta nenhum parâmetro faltando aqui, basta efetuar a conta que nós chegaremos a um valor. Então, nós estamos aí com um coeficiente de fugacidade de 0,945 para a espécie 1, e a espécie 2 está aí com o seu coeficiente na ordem de 0,819. Veja que interessante. Enquanto a espécie 1 se sente
em solução de uma maneira muito semelhante ou muito próxima a um gás ideal, no que se refere à sua pressão efetiva, né? A pressão efetiva é muito próxima aí da pressão real do sistema, a minha substância 2 tem um nível de interação significativo, e a gente está relativamente distante do valor unitário, então eu tenho uma pressão efetiva que é significativamente diferente, né, da minha pressão real do sistema para a espécie 2. Então nós temos um componente desse gás aproximadamente se comportando como um gás ideal ou próximo de um gás ideal, apesar da pressão estar elevada, e o outro componente está se sentindo ali absolutamente envolto em interações energéticas. Antes que você entre em pânico, nós chegamos ao fim dessa solução, é claro, não parece ser algo fácil, mas eu posso garantir para você que a solução ela parece ser mais difícil do que realmente ela é, devido ao número grande de equações que a gente tem. São muitos parâmetros, então a fonte de erro é muito grande. Isso é claro, pessoal, se você estiver resolvendo esse problema na mão. Eu sempre recomendo que, se você tiver que resolver um problema dessa natureza, utilize um software como o Excel, por exemplo, para que fique muito mais fácil você identificar, através das células em destaque, na hora de elaborar a sua solução, se você eventualmente cometeu algum erro. Então, você preferencialmente vai conseguir resolver esse tipo de problema melhor num software do que à mão. Eu me despeço de vocês mais uma vez, mostrando nossa bibliografia. Utilizamos aí a introdução à termodinâmica da engenharia química, principalmente o capítulo 14. Eu espero que esse exemplo tenha convencido vocês de que, apesar de ser matematicamente laborioso, esse problema não é realmente difícil de se resolver, ele é apenas constituído de muitas etapas. Né? A dificuldade em número de etapas é bastante simples de ser resolvida quando a gente compara com uma dificuldade conceitual ou uma escolha de equações, né, para solucionar um problema. Eu espero que vocês tenham gostado da solução desse problema, eu espero que vocês tenham acrescentado algo ao seu repertório, termodinâmico principalmente, e que a gente possa se ver num próximo vídeo com um outro exemplo, esse sim, com o cálculo utilizando as correlações generalizadas de Pitzer, para, claro, obter o coeficiente de fugacidade de uma solução. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!